E agora, avisamos aos homens generosos e aos senhores gentis e honoráveis que a elaboração deste agradável e saboroso encontro tem por meta o benefício de quem viver. Este encontro, que contém igualmente excelentes histórias, nós denominamos de Noites Árabes. Eu sou o Eduardo Camoto, eu sou diretor do espetáculo Noites Árabes, que é um espetáculo que começou a ser criado quando os atores do grupo Vila 8 ainda eram alunos do bacharelado em artes cênicas. A gente começou ainda como um grupo de pesquisa, a gente não estava interessado em montar um espetáculo de teatro inicialmente, a gente estava só fazendo exercícios de cena, pequenos experimentos, mas ao longo do tempo a gente foi percebendo que se acumulava um material que era bastante interessante para se criar um espetáculo, para ganhar forma dramatúrgica e virar um espetáculo. Então a gente começou a estudar relatos de palestinos na faixa de Gaza e de que maneira esses relatos retirados de jornal, de relatos antropológicos, de histórias em quadrinhos, de romances, enfim, de que maneira esse material podia ir para a cena. E depois a gente começou a friccionar esse material de relatos contemporâneos da guerra judeu-palestina com materiais das Mil e Uma Noites. A gente começou a achar que essa fricção entre o material mais tradicional, arquetípico até, com esse material muito contemporâneo, poderia nos fazer atualizar como cena a tradição árabe da narrativa. Eu vou lhe revelar, papai, o que me anda oculto pela mente. E ele perguntou, e o que é? Ela respondeu, eu gostaria que o senhor me casasse com o rei Shariah. Rei Shariah prefere o motivo da salvação das pessoas, ou morro e me acabo, tornando-me igual a quem morreu e acabou. A gente começou a entender de que os árabes, os palestinos em especial, ao narrar acontecimentos de guerra, procuravam de alguma maneira atualizar a tradição árabe da narração. E de alguma maneira a gente entendia que essa narração era uma maneira de guerrear, de lutar. É uma estratégia de sobrevivência e de luta. Fazer ouvir a sua história. Fazer com que o mundo ouça a sua própria história. Irá te perguntar se você tem algo que gostaria de dizer para a corte? Naturalmente. Você vai contar tudo, não vai? E acho que uma das coisas mais bacanas que aconteceu foi justamente o contato que houve com a comunidade de refugiados palestinos que estão na cidade de São Paulo. Foi muito bacana o fato de a gente atrair palestinos para assistir o espetáculo aqui na Oficina Cultural Oswald de Andrade e também do espetáculo ter se deslocado até o Aldjania, que é o restaurante que tem apoiado inclusive essa temporada, inclusive fornecendo refeições, porque aquilo é um lugar muito interessante, com pessoas muito interessantes. A ideia é que a gente consiga trazer para a vida dos moradores algumas coisas que eles não têm acesso, por conta da situação de vida deles às vezes, mas que por morar no centro da cidade eles estão perto de várias coisas que às vezes não está acessível para eles por falta de informação ou por falta de chegar lá. Então o Centro Cultural é uma forma de trazer essas coisas para cá, para que a gente consiga colocar isso mais perto deles, mesmo que às vezes eles não tenham proximidade com aquela cultura, que eles não tenham proximidade com teatro ou com cinema de uma certa forma, palhaçaria, entre outras artes, mas que aqui eles vão conseguir conhecer coisas que em outros lugares eles não conheceriam, porque não tem esse acesso. E o contato com essa comunidade fez a gente ressignificar o próprio espetáculo, entender melhor o espetáculo que a gente estava fazendo, e ao mesmo tempo verificar qual é a reverberação desse espetáculo nas pessoas que de fato vivenciaram essas histórias na própria carne. Espaço de encontro de diversas culturas em prol da resistência e na defesa da ocupação dos espaços, não só nas ocupações que tem estrangeiros ou por causa da causa palestina e dos árabes, mas como a gente sempre fala que os próprios brasileiros são refugiados no seu próprio país, porque mesmo você sendo brasileiro, você não tem assistência do governo, isso te torna refugiado porque você vive à margem da sociedade e muitas vezes para os próprios estrangeiros que vêm de outros países, eles têm uma certa assistência maior do governo por causa da visibilidade
internacional, enfim. E eu acho que a gente pode se orgulhar muito disso. Às vezes a gente se orgulha porque a peça é bem recebida pelo público, porque sai crítica no jornal, porque tem uma boa repercussão na imprensa, porque eventualmente pessoas importantes vêm assistir. Desse espetáculo, dessa temporada em especial, acho que a gente pode se orgulhar muito desse contato com a comunidade palestina e do quanto a gente pôde aprender junto, que acho que é a coisa mais bonita do teatro.